Mudança no Al Ittihad mexe com Fabinho. Novo possível meio-campo no Palmeiras. Felipe Anderson recebe proposta oficial. A resposta de Leila a Memphis Depay e o chororô não acabou. Fala família Palmeiras 90+, é isso que você vai ver no vídeo de hoje. O vídeo de hoje tá sensacional e eu vou te atualizar de tudo que tá rolando no mercado da bola, sobretudo das negociações com Danilo e Fabinho. Esse vídeo é um oferecimento especial do nosso patrocinador master, a CVREC. Tá procurando emprego? www.cvrec.com.br, cadastra o teu currículo lá e alguma vaga vai aparecer para você. E se você tem um estabelecimento comercial e tá precisando de ajuda para contratar, chama o pessoal da CVREC porque eles vão te ajudar. Família, vamos lá, muita coisa interessante pra gente falar no vídeo de hoje, mas eu preciso começar falando da situação do Maurício, né? Não tem como não falar. Maurício se naturalizou paraguaio, uma forte influência do Gustavo Gomes e do Ramon Sosa, que basicamente o conduziram a essa dupla nacionalidade com o intuito de vê-lo ajudando a seleção paraguaia na Copa do Mundo. O Maurício dificilmente, para não falar que seria impossível, né, disputaria a Copa do Mundo pela seleção brasileira. A gente tem isso muito bem desenhado, né? Na seleção paraguaia ele vai ter essa oportunidade e eu quero saber qual que é a sua opinião. Você faria esse mesmo acordo? Faz sentido para você ver o Maurício na seleção paraguaia? Eu acho que é uma baita oportunidade para o jogador e para o Palmeiras, tá? Sobretudo para o Palmeiras que vai poder renegociar o jogador, né? No futuro, pois ele vai valorizar. Deixa a sua opinião nos comentários. E sobre John Arias, hein? Nós acertamos de novo. Possibilidade grande de estreia do jogador na partida contra o Fluminense. E como são as coisas no futebol, né, gente? Cara, eu não me canso de falar como é maravilhoso poder criar conteúdo aqui pra vocês e trocar essa ideia e como o canal tá crescendo, né? A gente falou que poderia haver essa possibilidade dele jogar aí na partida contra o Fluminense, e é exatamente o que deve rolar. Parece que o destino colocou ele nessa situação. Bom, pelo menos não vai ser na partida contra o Fluminense, no caso lá no estádio dos caras, né? Bom ponto pra gente pontuar aqui, pra gente falar. E vamos pro mercado da bola, tá? Otávio, ex-jogador do Al Nassr, tá livre no mercado da bola. E o Palmeiras sempre teve interesse no jogador e há uma grande possibilidade de que o Palmeiras realmente faça uma oferta, uma proposta para contar com o meia português. Já já nós vamos ver número de SofaScore para entender como ele jogou as últimas temporadas e que posição ele se encaixaria, né? Mas é muito legal poder entender como o Palmeiras está de olho no mercado finalmente para tentar trazer um meio-campista. A gente pediu tanto isso aqui no canal, né? Muito bacana. Sobre a situação do Danilo, então agora a gente já pode oficialmente descartar, tá, a possibilidade de ver o Palmeiras dando realmente uma oferta, né, ofertando alguma coisa para contratar o Danilo. O Danilo não deve vestir verde, uma pena, tá? Estamos acompanhando, se porventura houver uma reviravolta, uma mudança, eu vou trazer para vocês a informação, tá bom? Ficou um suspense no ar porque ele não jogou a última partida, né? E ele não foi nem relacionado, na verdade. Então ficou um suspense no ar. Tô monitorando, tendo novidade eu trago para vocês. Sobre o Nino. Nino realmente também é carta fora do baralho para essa janela, pelo menos, né? E o Palmeiras tá mirando a contratação ou do Alexandro, ou do Beraldo, ou do Wagner Leonardo. São as três opções que estão disponíveis agora pro Palmeiras. Eu vou atualizar você também a respeito dessa situação, pode ficar tranquilo. E a gente vai ver os números do SofaScore daqui a pouquinho, tá? Mais precisamente sobre o Marcos Leonardo, prestem atenção. O Palmeiras está tentando, sim, está sondando ali, né, especulando o valor de mercado do jogador, que gira em torno de 40 a 43 milhões de reais, um valor realmente fora da casinha. E fica a dúvida, Palmeiras precisa de um novo zagueiro? Ou será que faz sentido a gente continuar trabalhando a base para essa posição, já que a gente já tem Fux, Murilo e Gomes? Deixa a sua opinião nos comentários. Sobre o Marcos Leonardo, novidade importante, tá? Os clubes terão essa semana e no máximo até segunda-feira da semana que vem para definir o cenário por Marcos Leonardo. Juventus, Flamengo, Palmeiras, São Paulo e Grêmio. 5 clubes, tá? Juventus da Itália, claro, né? Que estão aí realmente se posicionando a favor. Há uma pequena possibilidade do Marcos Leonardo vestir alguma camisa de clube português também. Ele já teve passagem por lá e é bem quisto, tá bom? Palmeiras está monitorando, mas tá lento com relação a isso, né? Oportunidade de empréstimo com opção de compra.
Qualquer novidade eu vou trazer aqui pra gente conversar. E sobre o Fabinho, tá? A informação que a gente tem é o clube Al Ittihad foi vendido para um grupo de investidores, tá? Ele era prioritariamente do fundo saudita, ligado ao governo saudita, né? E agora ele foi vendido a um clube de investidores, um grupo de investidores. O salário do Fabinho é absurdamente alto. E quando a gente fala de um país por trás do investimento, beleza, faz sentido. Os caras estavam tentando trazer jogadores de alto nível, até para expandir o futebol lá dentro do país, né? E trazer turista. Mas agora o negócio é money, né? Fundos de investimento geram lucro. E é por conta dessa situação que o Fabinho não deve permanecer no Al Ittihad. Como o Palmeiras foi o primeiro clube a contatá-lo e a tentar uma negociação, um movimento qualquer, né? Há grandes chances de que o Fabinho acabe vestindo verde, tá? Fabinho é o alvo do Palmeiras. O Danilo também sempre foi a opção que o Palmeiras mais quis atacar no mercado, né? Mas eu tenho pra mim que o Fabinho deve fechar com o Palmeiras pra junho, tá? Deve chegar aí numa opção numa compra ali sem custo financeiro pro Palmeiras, apenas do salário que ele vai ter que negociar, tá bom? Sobre o Wagner Leonardo, que a gente já falou, cara, bom zagueiro, mas nada de muito, né? Não faz sentido no meu entender. E sobre o Felipe Anderson, hein? O Felipe Anderson recebeu propostas, os clubes não foram revelados, informações oficiais em toda a imprensa, né? E optou por ficar no Palmeiras. Ele entende que no Palmeiras ele vai conseguir resgatar o bom futebol e olha, na boa, eu também acho, tá? Eu acho que o Felipe Anderson como um reserva, entrando no segundo tempo, tem muito a acrescentar, a agregar ao Palmeiras e pra mim, cara, negócio fechado, que ele jogue bola, né? Desde que ele jogue. Felipe Anderson segue com a camisa do Verdão. Antes da gente entrar no SofaScore, na mesa tática e de trocar essa ideia, lembrem-se de uma coisa. Quando o Palmeiras ganha do Corinthians, independente do cenário, fica um chororô absurdo, né? E depois do Memphis Depay se posicionar e falar que o Palmeiras, que o Andréas Pereira fez foi o que atrapalhou ele a bater o pênalti e tal, a Leila Pereira fez um comunicado, se posicionou de forma firme, elegante e, cara, gostei da forma como ela pontuou o caso, tá? A Leila disse o seguinte: o Memphis Depay escorregou diversas vezes durante a partida no campo. O Andréas Pereira fez um buraco em cada espaço do campo também. Ou seja, ela trouxe à tona a verdade, né? O cara escorregou, tá bom. O Andréas realmente cometeu deu uma catimbadinha ali, né? Fez a riscada ali de trava na grama para atrapalhar. Um jogador experiente, maduro, com rodagem em Europa, seleção. Cara, era só ele pegar a bola, olhar o campo e tirar um pouquinho a bola da marca do pênalti ali, né? Ele podia ter sido inteligente. Ele não foi. E aí ele perdeu o pênalti e agora o chororô vai continuar, não tem o que fazer. Palmeiras ganhou a partida, jogou mal, é verdade, e já já a gente vem para mesa tática para comentar a respeito disso, mas não tem o que fazer. Apenas aceitar que o Palmeiras ganhou a partida, tá bom? Estamos no SofaScore para iniciar a nossa análise na Liga Saudita. Olha que legal. Dá para comparar os dois jogadores porque o Otávio estava no Al-Qadsiya, né? E o Fabinho no Al Ittihad. Então a gente vai entender o mapa de calor dos jogadores e as partidas. Eu vou optar por trabalhar a Liga 24-25, tá? Esse momento. Por quê? Porque o Otávio jogou mais partidas nessa temporada passada, tá bom? Quando a gente analisa aqui o mapa de calor do Otávio, a gente vê um meio-campo que joga defensivamente, mas que sai pro jogo demais, né? Prioritariamente pelo lado direito, já o Fabinho é o volantão box to box, ele tava jogando de camisa 8 lá, né? Então ele sobe muito pro ataque, mas é um jogador também com grandes características defensivas. Analisando os números, a gente tem um susto aqui, tá? Enquanto o Otávio fez apenas um gol na temporada, o Fabinho tem 2. E pra mim, o Fabinho é um jogador muito mais defensivo, tá? Engraçado, né? Analisando a qualidade de passe, né, que é o principal atributo do Otávio, no que ele mais se destaca, a gente percebe que ele tem um número de assistências elevado, grandes chances criadas 13, acerta uma média de 3 passes longos por partida, ou seja, 70% de aproveitamento, e cruza bastante, pelo menos uma vez ele vai cruzar uma bola na área. Ou seja, temos bem delimitado que o Otávio é um jogador com características semelhantes às do Marlon Freitas.
É aquele meio-campo técnico que joga de terno, né? Já o Fabinho, defendendo, é um leão, tá? Um número de interceptações de 1.2 partidas por... 1.2 interceptações por partida, né? Número de desarme absurdo, ele é pouquíssimo driblado e tem um número de cortes, né? Que é quando a bola tá vindo em direção a alguém e ele se antecipa, né? A bola bate nele, enfim, elevado. Dribles certos do Otávio e duelos ganhos no chão pro Otávio. Também ganha bastante duelos aéreos, né? Olha que legal. Embora o Fabinho seja aquele jogador da interceptação, do corte, da marcação, me parece que o Otávio é um jogador mais caçador, né? A bola, quando disputada no chão e aérea, ele ganha, tem um percentual de aproveitamento melhor do que o do Fabinho, tá? Entretanto, quando a gente vê o número que é um definidor, tá? É esse aqui, ó, a perda da posse de bola. Gente, um jogador que joga de maneira ofensiva, ele pode perder e ele vai perder mais a bola, é natural, porque ele é o jogador que vai quebrar a linha. Quando a gente analisa isso defensivamente, cara, ele não pode ficar perdendo bola, porque se ele perde bola, ele gera um contra-ataque ali fulminante, né? Olha o número de perdas de passe ou perdas de bola, né, do Fabinho na temporada, velho, absurdo. 6 bolas só contra 11 do Otávio. Ou seja, um jogador que cadencia o jogo e que consegue trabalhar a bola ao seu bel prazer, tá? Fabinho tem mais cartões, até por ser mais defensivo, isso faz parte do jogo, ok. Henrique, e agora? Como é que a gente pode fazer para analisar o Otávio com o André, que é outro alvo do Palmeiras, né? O André do Wolverhampton. Vamos olhar a temporada 25-26. Vamos entender, o André ele tem uma característica bem similar à do Fabinho, a gente não tem como fugir dessa situação, né? Enquanto o Otávio é um jogador mais ofensivo, tal, um Marlon Freitas, né? Então, obviamente que o Otávio vai ter mais gols, obviamente que o Otávio vai ter mais assistências. Agora, números que me assustam, tá? Passes longos do Otávio, mas muito melhores que os do André. Então, assim, o André seria um camisa 5 e o Otávio um 8, daria pra jogar até os dois juntos, né? Tanto é que defendendo, na maior parte das vezes, o André tem números melhores. Mas olha que engraçado, né? Mesmo com números melhores, cara, o Otávio, ele tem números bem parecidos, né? Então quando a gente olha 2.2 para 2, né, uma diferença pequena, irrisória ali, do ponto de vista dos desarmes. Com relação aos cartões amarelos, o Otávio toma menos cartão, então assim, analisando friamente, eu pago R$ 0 e um bom salário para trazer o Otávio, ou eu pago 30 milhões de euros e um bom salário para trazer o André? É bem verdade que o André é mais novo, mas cara, para mim a conta não vai fechar, tá bom? Dá para trazer o Fabinho e o Otávio? Dá. Dá para trazer o Danilo e o Fabinho? Dá. O investimento no Fabinho e no Otávio vai ser zero. É um pré-contrato, né? Agora a gente vai ter que saber esperar e aguardar o momento. E sobre o Wagner Leonardo, vamos fazer uma comparação dos números dele na temporada 2025 com os do Murilo, tá? Porque assim, o Murilo acho que é um bom divisor de águas pro Palmeiras, uma vez que o Gomes não sai desse time, né? Então só pra gente ter uma noção, nós estamos falando de um zagueiro de 26 anos, de 1,86 m, contra um de 28 de 1,88 m, tá? Então no quesito bola aérea, o Murilo já leva vantagem num primeiro momento. Mas vamos entender isso em campo. Wagner Leonardo atua mais pelo lado esquerdo, enquanto o Murilo faz as duas, mas também prefere o lado esquerdo para atuar, tá? A gente vê que o Murilo ele tem menos jogos disputados na temporada passada, né? E um gol contra 0 gols do Wagner Leonardo. Ou seja, Wagner Leonardo também não é aquele zagueiro artilheiro, né? Que vai para a área, escanteio e etc, né? Analisando os passes, a gente tem praticamente um empate técnico aqui, né? Embora o Marcos Leonardo não faça gols, ele deu 2 assistências, tal, beleza. Passes longos, o Murilo leva uma ligeira vantagem, né? Agora, defendendo, o Marcos Leonardo tem números muito, mas muito melhores que os do Murilo, né? Ele é bem menos driblado, tem mais cortes, mais bloqueio de finalização, né? Agora, o Murilo é um jogador com mais probabilidade, ele ganha mais, e a gente era meio óbvio até pela altura, a diferença de altura, né? Ele ganha mais os duelos pelo chão e os duelos aéreos, tá? Enquanto a gente para pra pensar que também o Wagner Leonardo perde menos a bola.
Então, resumindo, tá? De maneira resumida, Wagner Leonardo seria um reserva, um zagueiro para você contratar e assim, beleza, o Gomes machucou, tal, joga o Wagner Leonardo com o Murilo, joga o Fux com o Murilo, Fux com o Wagner Leonardo, daria para encaixar dessa maneira, tá bom? E para finalizar o vídeo da parte de comparação, a gente precisa comparar o Marcos Leonardo, que é o atacante mais interessante aí, né, que o Palmeiras está sondando, e aí vamos usar a temporada 24-25 dele, com um nome que me interessa muito que é Vista Verde, que é o Roger Guedes. Gosto muito do Roger Guedes, tá? Mas muito mesmo. Acho um jogador assim absurdo. Eu vou pegar aqui a Stars League, né? Que é a temporada na temporada 24-25, só pra gente ter uma noção que o Qatar é diferente da Liga Saudita, né? 22 anos para o nosso querido Marcos Leonardo contra 29 anos do Roger Guedes. Roger Guedes joga bem espalhado, né? Sabe fazer a função de meia esquerda, atacante, jogador completo. E o Marcos Leonardo é um centroavantão, né? 24 jogos contra 22 jogos, só pra gente ter mais ou menos uma noção. Agora, olha os números do Wagner Leonardo, do nosso querido Roger Guedes. 21 gols. Absurdo, né? Em 22 jogos, cara. E o Marcos Leonardo também não fica atrás com 17 gols. O nosso querido Roger Guedes, ele finaliza 2 bolas a gol por jogo, no mínimo, cara. É um número bem alto, tá? E tem 3 assistências. Então, assim, olhando número por número, olha os passes longos do Roger Guedes, que é absurdo, né? O Roger Guedes ganha em praticamente tudo, cara. Praticamente tudo. Então, é aquilo que eu tô falando pra vocês. Se for pra investir num atacante, que o Palmeiras invista no Roger Guedes, porque os números não mentem, tá bom? Eu sei que a Liga Saudita é um pouco mais fácil, tal, a Liga do Catar, eu entendo tudo isso, mas cara, Roger Guedes joga muita bola, tá bom? Quero agradecer a você por todo o carinho de sempre, tá? O canal não para de crescer e eu devo tudo isso à nossa torcida maravilhosa que está sempre conosco. Muito obrigado pelo carinho, um forte abraço e avante palestra.